Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Oliveira e vamos para mais um vídeo do quadro Personalidades da Química. A personalidade que nós vamos conhecer hoje é Linus Pauling. Isso mesmo, Linus Pauling nasceu em 28 de fevereiro de 1901, em Portland, Oregon, nos Estados Unidos. Pauling foi químico, atuando em diversas áreas da química geral, química orgânica, química inorgânica, foi engenheiro químico, bioquímico, ativista da paz e autor de mais de 850 artigos científicos. Sua vontade de se tornar químico aconteceu depois de ficar encantado com experimentos químicos que foram realizados por um amigo. Esse seu amigo possuía um pequeno kit de laboratório de química. Mais tarde, Pauling iria dizer: fiquei simplesmente fascinado pelos fenômenos químicos, pelas reações nas quais as substâncias, muitas vezes com propriedades surpreendentemente diferentes, aparecem, e ele esperava aprender muito mais sobre este aspecto do mundo. Aos 15 anos, Pauling tentou ser admitido na Universidade Agrícola de Oregon, que atualmente é a Universidade do Estado de Oregon. Entretanto, ele não obteve êxito. Mas no ano seguinte, em 1917, aos 16 anos, ele foi admitido nessa universidade. Ele abandonou imediatamente alguns empregos e atividades que vinha exercendo, com o intuito de ganhar dinheiro para os futuros gastos na universidade. Já no primeiro semestre da universidade, Pauling se matriculou em 2 cursos de química, 2 cursos de matemática e mais alguns cursos, isso ainda no primeiro semestre. Após concluir o curso de análise quantitativa, ele já foi convidado a lecionar este conteúdo na universidade, o que lhe permitiu ajudar sua mãe financeiramente e dar continuidade aos seus estudos. Nos 2 últimos anos da universidade, Pauling conheceu os trabalhos de Lewis e Langmuir, que tratavam sobre a estrutura eletrônica dos átomos e a maneira com que esses átomos formavam ligações químicas para originar as moléculas, as diversas moléculas. A partir daí, Pauling decidiu focar os seus estudos nas propriedades químicas e físicas das substâncias e as suas relações com os átomos que formam essas substâncias. Foi desta forma que ele se tornou um dos pioneiros na criação de uma nova área da ciência, a mecânica quântica. Em 1922, quando tinha 21 anos, ele se formou em engenharia química. Logo depois, ele deu continuidade aos seus estudos, fazendo pós-graduação no Instituto de Tecnologia da Califórnia. A pesquisa da sua graduação foi na área de difração dos raios-X, com o objetivo de determinar a estrutura de cristais. Com esses estudos, ele publicou 7 artigos que tinham relação com o tema da sua pesquisa. Então, em 1923, Pauling se casou com Eva Helen Miller. Ele havia conhecido a sua futura esposa quando ministrou uma disciplina de química em um curso de engenharia doméstica. O casal teve 4 filhos. Pauling conseguiu concluir o seu doutorado em 1925, portanto, aos 24 anos de idade, já que ele nasceu em 1901. Basta diminuir um ano para saber a sua idade e tudo o que ele estava realizando. Portanto, aos 24 anos, ele recebeu o PhD em Química e Física Matemática. Em 1926, Pauling recebeu uma bolsa que lhe deu condições de viajar pela Europa para estudar com o físico alemão Sommerfeld, que propôs um modelo atômico que leva o seu nome, modelo atômico
de Sommerfeld é o modelo das órbitas circulares e órbitas elípticas, onde os elétrons estão em torno do núcleo. Estudou também com o físico dinamarquês Niels Bohr, criador também de um modelo atômico, o modelo atômico de Bohr, no qual as órbitas dos elétrons são quantizadas, ou seja, a eletrosfera possui camadas eletrônicas com energias específicas, nas quais estavam os elétrons. Inclusive foi o Bohr que resolveu os problemas existentes no modelo atômico de Rutherford. Ele ainda teve a oportunidade de estudar com Schrödinger, um dos cientistas do modelo atômico atual, com grandes contribuições para a determinação dos orbitais dos modelos atômicos. Vamos lembrar o que é orbital? Orbital é a região onde é máxima probabilidade de se encontrar os elétrons. Inclusive, o Schrödinger chegou a determinar a estrutura geométrica desses orbitais através de equações matemáticas. Por exemplo, o orbital S é esférico, o orbital P tem forma de halteres, etc. Esses últimos cientistas que eu citei, eles estão entre os pioneiros da química quântica, juntamente com o Pauling. Vamos parar de falar nesses cientistas, porque eles serão temas dos outros vídeos, personalidades da química. Em 1927, ao retornar para os Estados Unidos, depois da sua viagem pela Europa, ele se tornou professor assistente em química teórica. Os 5 primeiros anos da sua carreira docente foram muito produtivos, continuando seus trabalhos com estudos de cristais e raio-x e também com a mecânica quântica, com átomos e moléculas. Ele publicou aproximadamente 50 artigos científicos em 5 anos. É moleza? Uma média de 10 artigos científicos por ano. Isso é extraordinário. Em 1929, ele se tornou professor associado e em 1930, aos 29 anos, tornou-se professor titular. Em 1931, a American Chemical Society concedeu a Pauling o prêmio Langmuir pelo trabalho mais significativo em ciência pura feito por uma pessoa com 30 anos ou menos de idade. Em 1930, Pauling criou um instrumento de difração de elétrons, que foi utilizado para estudar a estrutura molecular de muitas substâncias. Em 1932, Pauling publicou o que considera o seu artigo mais importante, expondo o conceito de hibridação dos átomos e a análise da tetravalência do carbono. Hibridização, hein? Um dos assuntos fundamentais da química atualmente. Todos nós trabalhamos com hibridação. Ainda no mesmo ano, em 1932, o Pauling definiu o conceito de eletronegatividade. E depois ele viria a atribuir valores de eletronegatividade aos elementos químicos, atribuindo, por exemplo, o valor 4 ao elemento químico mais eletronegativo, que é o flúor. Ainda hoje, todos nós consultamos a tabela de eletronegatividade de Pauling. Através da eletronegatividade, Pauling estudou os momentos dipolares das moléculas, podendo assim estudar as moléculas polares e também as moléculas apolares. Inclusive, permitiu o estudo das substâncias com ligações covalentes e também com ligações iônicas, e o grau de ionicidade das ligações, já que mesmo as ligações covalentes possuem um certo caráter iônico. Em 1939, o Pauling lançou um livro denominado A Natureza das Ligações Químicas. Esse é o seu mais famoso livro e é considerado uma das obras mais importantes de toda a história da química. Só para você ter uma ideia, nos primeiros 30 anos da publicação deste livro, ele foi citado mais de 16.000 vezes
em artigos científicos, tornando-se assim a publicação mais citada do meio científico. Como consequência de suas contribuições para a ciência, em 1954, Pauling ganhou o primeiro Nobel de Química, pelas suas investigações sobre a natureza das ligações químicas e suas aplicações na determinação das estruturas de substâncias complexas. Voltando um pouco no tempo, vamos falar um pouco sobre o legado de Linus Pauling na bioquímica. Em 1930, aos 29 anos, Pauling resolveu investigar também outras áreas da química, como, por exemplo, a química biológica, que hoje denominamos bioquímica. Juntamente com outros pesquisadores, Pauling estudou a estrutura da hemoglobina e sua mudança estrutural quando a hemoglobina ganha ou perde uma molécula de oxigênio. Pauling dedicou-se a estudar a estrutura das proteínas, tendo levado 11 anos para propor a estrutura helicoidal da hemoglobina e generalizou esses resultados para as proteínas. Em 1951, com base nas estruturas dos aminoácidos e dos peptídeos, Pauling e alguns biólogos propuseram que essa estrutura secundária das proteínas era baseada na alfa-hélice, como se fosse uma escada em espiral. E também na folha beta, que está baseada nas ligações de hidrogênio que existem entre regiões vizinhas das cadeias polipeptídicas, resultando assim em uma estrutura rígida. O Pauling chegou a propor uma estrutura helicoidal para o DNA, mas que continha alguns erros, principalmente devido às limitações dos equipamentos que ele estava trabalhando. Foi em 1953 que Watson e Crick propuseram a estrutura do DNA que nós conhecemos até hoje, o que lhes valeria o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1962. Um detalhe importante, hein? Watson e Crick utilizaram dados de estudos não publicados de outros 3 pesquisadores. Na ciência é assim, ou você publica logo as suas descobertas, ou outros cientistas, às vezes até beneficiados pelo que você já descobriu, ganham todos os méritos de descobertas importantes, porque publicam os seus artigos. Existem inúmeros casos como estes. Pauling estudou sobre reações enzimáticas, sobre a formação do estado de transição dessas reações enzimáticas e foi um dos pioneiros a propor a relação entre antígenos e anticorpos e que essa relação se devia a uma complementariedade entre essas estruturas. Em 1949, juntamente com outros cientistas, eles explicaram a nível molecular a anemia falciforme, que nós sabemos que é uma doença caracterizada pelos glóbulos vermelhos, que assumem o formato de foice. Portanto, o Pauling deu importantes contribuições para a genética molecular. E como foi essa sua história como ativista da paz? O Pauling evitava se envolver em questões políticas. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi convidado para fazer parte do Projeto Manhattan, que foi o projeto de pesquisas e desenvolvimento de armas atômicas, como, por exemplo, as bombas nucleares. Mas ele não aceitou. Com as consequências do Projeto Manhattan e por influência da sua esposa, Eva Helen, que era ativista dos direitos humanos, Pauling inicia as suas atividades em favor da paz. Em 1946, ele se juntou ao Comitê de Emergência de Cientistas Atômicos presididos pelo Albert Einstein, cuja missão era alertar sobre os perigos associados ao desenvolvimento das armas nucleares.
Em 1952, o passaporte de Pauling e de sua esposa foram confiscados, após o convite para ele ministrar uma conferência científica em Londres. Ele era visto por alguns cientistas como comunista. Os passaportes só foram devolvidos plenamente em 1954, antes de receber o Prêmio Nobel de Química. No ano seguinte, em 1955, juntamente com Einstein e outros cientistas, eles assinaram um manifesto contra as pesquisas nucleares. E no mesmo ano, ele apoiou a Declaração de Monroe, que foi assinada por 52 ganhadores de prêmios Nobel. Em 1957, o Pauling criou citações para que os testes nucleares cessassem. E em 1958, ele apresentou uma petição junto às Nações Unidas, que foi assinada por 1.021 cientistas representando 50 países. Neste mesmo ano, em 1958, ele apresentou as relações entre os testes nucleares e as mutações. Após a demonstração de outros cientistas de que os testes nucleares realizados acima do solo apresentavam riscos significativos para a saúde pública devido à precipitação radioativa e também devido à pressão pública, levou a assinarem um tratado de proibições parciais de testes, que foi assinado em 1963. No dia em que esse tratado entrou em vigor, que foi o dia 10 de outubro de 1963, o Comitê do Prêmio Nobel concedeu a Pauling o Prêmio Nobel da Paz de 1962. Ninguém havia recebido esse prêmio em 1962. O prêmio foi dado pelo reconhecimento das atividades realizadas por Pauling em favor da paz, que se iniciou em 1946. Devido ao profundo envolvimento de sua esposa, Ava, nos trabalhos pela paz, Pauling até lamentou que ela também não tivesse recebido o Prêmio Nobel. Muitos críticos de Pauling, inclusive cientistas, o acusavam de comunistas, o que veio lhe trazer represálias e tensões políticas junto aos seus cargos nas universidades, tendo que abandonar alguns dos seus trabalhos. Até o fim da sua vida, o Pauling protestou contra diversos conflitos armados, inclusive a Guerra do Vietnã. E a famosa questão de Pauling sobre a vitamina C e a química ortomolecular. Aos 40 anos de idade, em 1941, o Pauling descobriu que possuía uma doença renal crônica. Iniciou seus estudos com a medicina ortomolecular e também com a vitamina C. Após anos de estudos com a vitamina C, ele sugeriu que a vitamina C poderia ser usada na prevenção de câncer e que deveria ser usada de forma prolongada. A maioria dos seus estudos sobre vitamina C, no tratamento, na prevenção do câncer, foram desacreditados. E quanto ao famoso diagrama de Linus-Pauling, que é o diagrama que coloca os subníveis em ordem crescente de energia, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, por aí vai. Na maioria dos livros brasileiros, em vestibulares, esse diagrama é denominado diagrama de Linus-Pauling. Foi o Pauling que realmente criou esse diagrama que nós utilizamos amplamente na química? A resposta é não. O princípio de Aufbau, que em alemão significa construção, apresenta os subníveis em ordem crescente de energia. Esse diagrama é fundamental para fazer a distribuição eletrônica de átomos, de íons, para estudar ligações químicas e para compreender a própria tabela periódica. Esse diagrama é facilmente memorizável ou pode ser escrito rapidamente em uma folha de papel. Esse diagrama segue uma metodologia que foi criada pelo alemão Erwin Madelung, que diz que os subníveis devem ser preenchidos
usando a famosa regra que é conhecida como N mais L, onde N é a camada, é o número quântico principal, e L é o número quântico secundário, que está relacionado com os subníveis S, P, D e F, onde o S vale 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. Esse diagrama está presente no mais famoso livro de Linus Pauling, Química Geral, uma introdução à química descritiva e à moderna teoria química. Inclusive, eu tenho este livro aqui, do Linus Pauling, ó. Química Geral, uma introdução à química descritiva e à moderna teoria química. Está em espanhol, está aqui publicado em 1961. Esta é a sua 7ª edição. E lá no final, realmente, da contracapa, ó, tem aqui o que seria um diagrama, como esse que a gente conhece, mas ainda bem diferente, né? Seria aí um protótipo que ele estava apresentando. Então, está aqui um livro de grande valor, que é exatamente um dos livros mais importantes do Linus Pauling. Então, não foi ele que criou o diagrama. Ele apresentou aqui uma forma bem rudimentar de colocar os subníveis em ordem crescente de energia. Mas, sem dúvida, é um livro importante, mas nessa questão do diagrama de Linus Pauling, realmente não foi ele que criou esse diagrama e ele nunca fez qualquer manifestação que ele tinha criado tal diagrama. Na verdade, esse diagrama foi passando por vários aperfeiçoamentos, que foram realizados por alguns cientistas na China, na Austrália. E a versão que nós conhecemos foi elaborada por um cientista chamado Terence Miller e em um livro que ele publicou, denominado Química Inorgânica. Mas devido à fama de Pauling, o diagrama ficou conhecido como diagrama de Linus Pauling. Já no ensino superior aqui no Brasil, a gente não usa muito esse termo, como no ensino médio, nos vestibulares, nas provas. É mais usado o termo princípio de Aufbau, ou diagrama da construção. E repito, o Pauling nunca se manifestou como criador desse diagrama, tá certo? Como ter criado tal diagrama. Esse é um caso em que o cientista mais famoso recebe méritos até mesmo de uma contribuição dada para a química que não foi sua. Isso também é muito comum. O cientista menos famoso publica algo e é atribuído aquilo a um cientista mais renomado. O Pauling morreu de câncer de próstata em 19 de agosto de 1994, aos 93 anos de idade. A revista New Science o considerou um dos 20 cientistas mais importantes de todos os tempos. E no ano 2000, ele foi reconhecido como o 16º cientista mais importante da história. Pauling recebeu 2 prêmios Nobel, sendo que somente 4 cientistas chegaram a receber 2 prêmios Nobel. Entre eles está Marie Curie, que foi a primeira cientista desse quadro Personalidades da Química. Ele foi o único que recebeu 2 prêmios Nobel sozinho, porque em 1903, quando Marie Curie recebeu o seu primeiro Nobel, receberam ela, o Pierre Curie, que é o seu esposo, e também o Henri Becquerel, que trabalhavam com radioatividade. Além desses 2 prêmios Nobel, entre 1931 e 1984, o Pauling recebeu cerca de 40 prêmios e homenagens importantes. Esse é o legado de Linus Pauling. Contribuições em diversas áreas da química, na bioquímica, na biologia molecular, na medicina, um dos fundadores da química quântica, desenvolveu conceitos de hibridação, eletronegatividade, ligações químicas, considerado o pai da biologia molecular,
e ainda realizou descobertas importantes na área de mutações genéticas e doenças associadas. Como foi destacado, ele foi considerado aí um dos maiores cientistas de toda a história, na verdade o 16º cientista mais importante de toda a história. E aí, depois dessa história de vida do Linus Pauling, o que mais chamou a atenção de você na vida do Pauling? Deixa aí o comentário aí abaixo. Qual a outra personalidade da química que você quer ver aqui no canal? Descreve aí. Deixa a sua dica. Eu vou ler a sua solicitação. Compartilhe esse vídeo, assim você contribui para o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Deixe ativado o sininho para receber as notificações que são publicadas semanalmente. E um abraço. Até o próximo vídeo sobre personalidades da química. Tchau, a gente se vê em breve.